Olá, professor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, meu nome é Rani. Eu estou aqui representando o nosso grupo, composto pela Ana Clara, a Jamile, o Joilson e o Mário Henrique. Nós vamos falar, sobre toda a nossa trajetória na explicação do Senhor, conforme as aulas remotas, e no nosso conhecimento pesquisado através dos documentários Memórias Rompidas e os 16 dias, que fala sobre o desastre de Mariana. E nós vamos inserir dentro desse contexto a atuação da tutela civil coletiva, conforme a disciplina que nós estamos estudando. Vou falar o nome completo dos alunos para ficar melhor. Ana Clara Gomes Brandão, Ranelouce Margarida de Souza, que sou eu, Jamile Alves de Souza Marchetti, Joilson Ricardo Zanotti e o Mário Henrique da Silva Lima. E o tema do trabalho é sobre o desastre de Mariana e a tutela civil coletiva. Então, juntamente com o texto elaborado, a gente pôde perceber que o objetivo, na verdade, da disciplina e a forma que o senhor colocou os documentários foi para a gente ter um melhor entendimento, e o aprendizado sobre a tutela civil coletiva. É muito triste, esse contexto do desastre de Mariana, mas é um ótimo exemplo e é uma forma, muito empírica da gente aprender a ação da tutela civil coletiva. E aí a gente pode perceber que é muito mais fácil, quando há um grupo de pessoas que possuem os mesmos direitos que foram lesados, entrarem com uma ação. Lógico, aqui a gente pode ver que cada um pode entrar com uma ação individual nesse contexto, até porque a perda, vamos falar de sentimentos. A perda aqui, ninguém vai mensurar. Eu perdi um parente aqui, um exemplo. Eu não perdi, mas um exemplo. Eu perdi um parente. Não tem dinheiro que pague a vida. E mesmo se eu não perdi, eu perdi bens materiais. Eu construí uma casa ali. Aquilo ali não tem preço, porque a minha história toda está ali, Então, cabe ressaltar que, diante desse desastre, há sim a possibilidade, é cabível, de cada pessoa ali que foi lesionada entrar com uma ação individual, mas em se tratando de rapidez, de resolução, do conflito aqui, da situação, a tutela coletiva, ela garante maior, como é que posso dizer, um retorno maior da justiça e garante o acesso à justiça também. É isso que é legal. No primeiro trabalho, nós falamos da tutela coletiva na teoria geral do processo, porque a gente entendeu que a tutela coletiva ela é uma ramificação do direito coletivo, do processo civil coletivo, que ela auxilia isso mesmo, para meio que desafogar o judiciário, para não haver várias demandas com o mesmo assunto. A tutela coletiva veio para amenizar essa situação de demandas e agilizar os processos. Porque aqui a gente está falando num todo, no geral. Aqui tem vidas precisando de remédios, precisando de comida, precisando de assistência em todos os sentidos. Principalmente aqui nesse caso psicológico, Então é necessário sim que a empresa que causou isso tudo, ela, o mais rápido possível, ela entre em contato com essas pessoas e tenta amenizar o que pode, do que ficar à mercê aí do poder público.
E o foco aqui principal que a gente pôde perceber foi entender toda essa questão de como é que faz, quem vai ser responsabilizado, quem é que vai representar essas pessoas que sofreram lesões, né, do patrimônio, do poder público, do patrimônio. Então, isso daqui a gente pôde entender melhor. E aqui a gente pode ver que tem toda aquela história, toda aquela teoria que o senhor explicou a respeito do surgimento dos direitos fundamentais, a questão do Código de Defesa do Consumidor, que veio logo depois, né, na Constituição Federal. E a gente entende isso, que tudo isso é um caminho para agilizar o processo, para que a pessoa tenha o seu direito. Porque aqui a gente entende que a Samarco, ela não houve assim um planejamento talvez, ou houve e deu errado, mas ela não mensurava o quão grave seria a tragédia, né, que aconteceu lá. Então, até mesmo para eles, como empresa, nem eles acho que têm uma noção da gravidade do problema, né, que foi causado ali. Então, aqui a gente pode começar falando da discussão, né, discutir aqui a natureza desses direitos transindividuais. Porque a tutela civil coletiva, ela trata desses direitos, que é a origem dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que eles são divididos assim, né? Então, a concepção desses direitos surgiu, segundo pós-guerra, com a consolidação dos direitos fundamentais da terceira dimensão, que está relacionado à solidariedade. E no Brasil a gente teve a sistematização desses direitos com o Código de Defesa do Consumidor, que classificou quanto à titularidade, a divisibilidade e a origem, né, desses direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E com o rompimento da barragem, a gente percebe que vários desses direitos foram lesados, né? E aí a gente percebe que é necessário ter uma pessoa, um órgão que tenha legitimidade para representar todo esse povo, né, que teve o direito lesionado. E aqui, logicamente, encaixa o Ministério Público, que defende, né, e que pode estar lá representando em juízo. E, de acordo com a Constituição, o artigo 127 fala que o Ministério Público ele tem a missão, né, da defesa de interesses sociais, como, por exemplo, o meio ambiente, e, diante dessa atribuição, da inter-relação direta de suas funções ao interesse público. E ele é o melhor legitimado para estar representando todas essas pessoas envolvidas, né, nesse contexto. O que é mais importante? Então, a gente sabe que, devido ao documentário, tudo aconteceu em 15 de novembro de 2015. Foi uma das tragédias mais que chamou atenção naquela época, e até hoje, né? Até hoje a gente ouve falar disso tudo, que foi a barragem, né? Na verdade, foram duas barragens. Uma barragem de minério, de rejeitos de minério, e a barragem de água lá de Santarém, no município de São Bento Rodrigues, em Minas Gerais. Sendo que várias cidades ali ao redor foram afetadas. E logo depois veio Brumadinho, que também teve uma das barragens, né, lá. Mas aqui a gente quer tratar mais a questão de direitos e interesses de diversas naturezas, sejam individuais, públicos, coletivos, que foram violados e necessitam, né, de uma efetiva movimentação de atores sociais, no caso o Ministério Público, aqueles que foram causadores, e aqui ver quais são a reparação dos danos causados. E então a gente vê aqui o principal foco é responsabilizar
quem causou o dano. Nesse caso, a gente sabe que a Samarco, ela é representada pela Vale e pela BHP, do quais são empresas de mineração que atuam lá naquela região de Minas Gerais. E com isso a gente percebe que nessa situação houve a barragem, né, o desastre da barragem, e essas empresas são responsáveis por reparar os danos causados. E aqui o objetivo de reparar os danos causados é analisar quais são, né, os direitos transindividuais ou coletivos lato sensu, que será delimitado às espécies, sendo difusos, individuais e homogêneos, e os seus titulares, conforme nos diz o Código de Defesa do Consumidor, temos o artigo 81 por base. E aqui eu pude pesquisar, né, como já está escrito no trabalho, que os direitos transindividuais são aqueles que ultrapassam a esfera do individual, contudo não chegam a atingir o âmbito de interesse público, ou seja, não configuram o interesse social geral da sociedade. São usados termos transindividuais e coletivos lato sensu para referenciar a classificação dos direitos difuso, coletivo, estrito sensu e individuais homogêneos. Aí a gente percebe que esses direitos, eles resultaram, né, têm origem dos direitos fundamentais, que tem toda uma trajetória, e esses direitos fundamentais, o principal é a proteção da dignidade da pessoa humana e os interesses de grupos vulneráveis que passaram a ser o centro das atenções. Esse o objetivo dos direitos fundamentais. E aqui a gente pode colocar que os interesses dos direitos transindividuais, eles o Código de Defesa do Consumidor criou uma sistematização que divide eles em coletivos, individuais homogêneos e dispõe lá no Código, no seu artigo 81. E nesses direitos a gente tem a existência de 3 características, né, dos direitos coletivos, que é a titularidade, a natureza e a origem desse direito. A natureza dos direitos difusos, ela é indivisível, ou seja, não existe a possibilidade de atribuições de cotas específicas a cada um de seus titulares, de modo que a satisfação de um só acarreta a satisfação de todos, como foi falado isso, né, nas aulas. E a questão de direito dos titulares é um aspecto subjetivo. São classificados como indeterminados, indetermináveis e por uma situação fática, que é o que aconteceu, né, no desastre de Mariana. E não há uma situação jurídica. Isso não ocorreu devido a uma situação jurídica, mas devido a uma situação fática. E como, por exemplo, de direitos difusos, a gente pode citar o meio ambiente, que foi o que aconteceu. Que a gente preserva, né, a gente equilibra, a gente precisa de um meio ambiente preservado e equilibrado para não trazer danos prejudiciais a nenhum de nós, nenhum dos envolvidos. E foi o que aconteceu ali, né? Então, uma característica apontada aqui no direito difuso, que pode abranger uma área de titularidade, que pode se identificar como interesse de toda a humanidade, como a preservação um exemplo, a preservação da floresta amazônica ou áreas menores. E os moradores, né, dos bairros que sofreram tudo isso, né? O que mais eu posso falar agora, que é de extrema importância? É que a gente viu que na Constituição, no artigo 127, Constituição Federal, ela define o Ministério Público como uma das instituições, como uma das funções essenciais à justiça, e coloca como suas atribuições a defesa de ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. Cabe salientar que a Constituição foi promulgada em 1988
e devido à sistematização dos direitos coletivos, só veio ocorrer em 1991 o Código de Defesa do Consumidor. E por fim, a gente tem que falar sobre a ação civil pública, que é o principal, né, o foco principal aqui, que a ação civil pública ela surgiu com a Lei 7.347 de 85, que estabelece uma gama de direitos transindividuais e públicos que podem ser objeto de proteção, como o meio ambiente, patrimônio cultural e urbanístico, entre outros interesses coletivos, concluindo-se pela inegável natureza de instrumento de defesa coletiva desse tipo de ação. Então, a ação civil pública ela trata do direito coletivo e no seu artigo 5º, ela dispõe sobre os legitimados para a propositura da ação civil pública, que atribui o papel ao Ministério Público, como custos legis. A gente pode comentar sobre o inquérito civil, que é uma investigação pré-processual, é um instrumento investigatório com o objetivo de colocar os elementos em convicção para a propositura da ação, bem detalhada, né? O que aconteceu ali de fato. E aqui a gente pode tentar imaginar os danos, né, reparados. O Ministério Público ele pode condenar, né, os réus pela reparação integral dos danos ali. A gente fala de dano socioambiental, socioeconômico, todo tipo de dano que o desastre causou, porque sabemos que também veio causar desastre aqui no nosso estado com o Rio Doce, que hoje não é mais o mesmo, e algumas praias lá no norte, né, Linhares, Regência, a gente vê lá que os pescadores, toda aquela população lá sofre com o desastre de Mariana também. E aqui a gente pode colocar também falar sobre o dano patrimonial, principalmente lá naquela cidade, em Bento Rodrigues, Paracatu, que não existe mais, que isso deve ser reparado. E a gente sabe que a Vale e a Samarco e a BHP criou um projeto Renove, eu acho que é isso mesmo, que é para auxiliar na reparação desse dano. Só que a gente percebe que, infelizmente, a gente vê que tem a política no meio, que esse projeto não auxilia muito aos moradores. A gente vê nas reportagens da NTV que há uma falha muito grande. Tem moradores que até hoje não têm assim, uma casa fixa deles, de vez em quando estão em lugares diferentes. E isso tudo causa transtorno, causa danos. E a pessoa assim, que foi lesionada, eu imagino assim, um sentimento que nem o dinheiro paga esse transtorno que ela está sofrendo. Então, para concluir aqui, definir o trabalho, a gente pôde perceber que os direitos transindividuais, definidos como aqueles direitos que excedem a esfera particular, sendo, contudo, atingir o interesse da coletividade, o interesse da coletividade. E que a gente pode identificar 3 espécies de direitos transindividuais sistematizadas no Código de Defesa do Consumidor, que é o direito difuso, coletivo, estrito sensu, individual homogêneo. E com isso a gente vê que cabe aqui, como eu disse no início, que esses direitos eles podem ser, cada um entrar com sua ação, e que o ideal que seja a tutela coletiva através da ação civil pública para reparar o dano ali causado. E aqui a gente vê que essa ação ela é intentada pelo Ministério Público Federal, que identificou, né, os danos causados, né, os danos socioambientais e socioeconômicos ocasionados pela barragem. E a gente, no que tange os danos socioambientais, é a predominância dos direitos difusos relacionados ao meio ambiente, devido
efeito lá do rompimento da barragem e também da reparação ambiental, que é indivisível, não tem como, né? E já no que tange os danos socioeconômicos, é a predominância de direitos coletivos e individuais homogêneos. Os direitos coletivos estrito sensu em relação aos familiares, dos trabalhadores também que morreram lá com o acidente, e que é possível identificar o grupo de titulares e o objeto, eventualmente a indenização, que é indivisível, para essas pessoas que perderam seus entes. E, ademais, o que a gente pode falar é a importância, né, de ter o acesso à justiça na reparação desses tipos, né, de danos causados, que psicologicamente é impossível. Quem perdeu parente, porque assim, como eu vi numa reportagem, a história nunca vai acabar, esse desastre nunca vai acabar na cabeça daquelas pessoas. Na mídia foi naquele período, mas na mente, no coração, no cotidiano dessas pessoas nunca acabam. Isso não tem reparação, por mais que seja ali a indenização, oferecido dinheiro, casa, moradia, mas quem perdeu seus filhos? Isso não é reparável. E a gente vê que a justiça está aí para nos auxiliar, para nos ajudar, e temos o representante, que é o Ministério Público, que fiscaliza tudo isso. Isso é importante. Então, para finalizar aqui a nossa apresentação, a gente vê que os danos ali foram diversos e que todos foram causados pela mesma situação fática, que é o desastre, e, portanto, observa-se que a causa de pedir seria a mesma em relação a todos os afetados. Além disso, o objeto é passível de divisão, até mesmo porque será diferente para cada um dos indivíduos, quais são perfeitamente identificáveis. Então, assim, deu para entender sobre a tutela coletiva, sobre a aplicação da ação civil pública nesse contexto aqui do desastre de Mariana, que até hoje deixa rastros aqui no nosso estado principalmente, e foi muito triste tudo o que aconteceu. Então, professor, obrigada por assistir, por nos dar a oportunidade de entender melhor essa disciplina através desses 2 documentários. E o grupo aqui agradece e até a próxima.